por sobre as nuvens com glória e poder. Cristo no céu aparecerá, maravilhoso e tremendo vai ser o dia em que Cristo voltar, e os seus anjos Ele enviará para os eleitos então reunir. Seus escolhidos então soará a trombeta e eu vou subir. Ele voltará pra sua noiva arrebatar, e naquele dia então se lamentarão os que aqui ficarão. E na multidão dos escolhidos eu estarei, com toda a certeza, e a Jesus o meu Rei, face a face o verei. E os seus anjos Ele enviará para os eleitos então reunir. Seus escolhidos então soará a trombeta e eu vou subir. Ele voltará pra sua noiva arrebatar, e naquele dia então se lamentarão os que aqui ficarão. E na multidão dos escolhidos eu estarei, com toda a certeza, e a Jesus o meu Rei, face a face o verei. Ele voltará pra sua noiva arrebatar, e naquele dia então se lamentarão os que aqui ficarão. E na multidão dos escolhidos eu estarei, com toda a certeza, e a Jesus o meu Rei, face a face o verei, face a face o verei.
Boa noite com Jesus. Na carta aos Romanos, capítulo 8, verso 18. Apenas o verso 18. De pé, não é? Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Podeis assentar. Hoje eu tive uma leitura matutina com esse capítulo, os Romanos capítulo 8. Intencionei a ler esse capítulo todo, estudar, assim, ir lendo, e se vier algum comentário, tudo bem. Associado a isto, ao capítulo 8 de Romanos, eu trago comigo a mensagem em Hebreus, capítulos 5 e 6, parágrafos 146 ao 159. A mensagem em Hebreus, capítulos 5 e 6, do parágrafo 146 ao 149. Paulo inicia esse capítulo dizendo: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, o crente não morre. O irmão Xavier, quando ele tomou conhecimento da mensagem, ele disse que não sabia disto, que ele não ia morrer. Que agora ele tinha ficado sabendo que não ia morrer. De fato, ele não morreu. Porque ele não é aquilo que vemos, a carne e os ossos, não é? O seu corpo físico. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. A carne, a palavra carne em inglês, diverge da carne humana com a carne animal. É o meat, o flesh, não é? Porque a carne humana é uma coisa e a carne animal é outra. No aspecto de ser um agente livre, racional, é assim. O homem é um agente livre, racional. O animal silvestre, o animal, é irracional. Agora, se você quer saber de uma coisa, a nossa carne é puro pecado. Essa carne que a gente tanto preza, que briga, mata, morre, e ofende, e chora, e luta por causa dela, é o puro pecado. É infecção, é pus. Essa carne não herda o reino de Deus. Não tem carne que possa herdar o reino de Deus. Se uma criança nascer hoje, for colocada dentro de uma sala de concreto e nunca vê televisão, nunca vê mulher, nunca vê nada do mundo, a sua carne é pecado. A sua carne é a mesma de todos os homens.
ela não herda o reino dos céus. Nem a carne do mais santo, nem a carne do mais imundo. Carne é tudo igual. Então é isso que nós cuidamos. Deus nos criou. Nós temos também instintos. O instinto da procriação, da aquisição, da autopreservação, autodefesa. Deus nos criou assim. Quando o homem perde, atina contra a sua própria vida, ele perde o senso. Ele foi neutralizado o instinto de autodefesa, de autopreservação. Agora, nós temos de constatar isso através das Escrituras e através da experiência. Você, naturalmente, alguém aqui já se lembrou quando o profeta disse: o maior inimigo que eu conheço chama-se William Marion Branham. Isso quer dizer, a sua carne, o eu, o ego. Nós não temos que dizer que outros são nossos inimigos. O nosso maior inimigo, nós podemos ter inimigos lá fora, mas o maior inimigo que temos é o ego. E quando a pessoa chega a ser egocêntrica, e vive em torno de si, então ela forma um complexo, uma muralha, onde virtude alguma pode penetrar. Deus não pode entrar. Então eu vou repetir aqui, veja. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há nenhuma condenação. Nenhuma condenação, nenhuma condenação. Ele, aqui mais adiante, nesse cântico de vitória, ele diz: que diremos, pois, estas coisas, verso 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Justificar, você entendeu. Perdoar, nós perdoamos, não conseguimos esquecer às vezes, por causa da circunstância humana, a parte humana. Mas justificar é como se nunca tivesse acontecido aquilo, como se nunca tivesse pecado. Isso é que é justificar. Agora, nenhuma condenação há para os cristãos em Cristo. Por quê? Porque eles são justificados. E ao tomarem conhecimento disto, eles não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então Paulo não está aqui aconselhando, exortando a você andar no Espírito e não segundo a carne. Ele está dizendo: aqueles que estão em Cristo. Está? Tudo bem. Não há nenhuma condenação para você, porque você não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqui na carta aos Gálatas, onde lemos outro dia,
capítulo 5, nós encontramos declaradamente o que é carne. Digo, porém, verso 16, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. A concupiscência da carne não é propriamente o sexo da maneira correta, honesta. Não é comer, não é beber, não é vestir honestamente. A concupiscência da carne é justamente a malícia, a maldade, a perversão do que é correto. Porque a carne cobiça contra o espírito. Quem dá conta de vencer, venceu. Quem não dá, o que pode fazer? E o espírito contra a carne. Veja que seu espírito cobiça contra a carne, luta contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Aqui no capítulo anterior ao 8, que é o 7 de Romanos, o que eu quero, o bem que eu quero fazer, esse não faço. Isso é o Paulo na lei. O Paulo na lei. Depois vem o Paulo na graça. Depois, o capítulo 7 é o Paulo na lei. Através da lei, então, opera o pecado, a morte, não é? Então, estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Aos Gálatas mesmo, ele diz, se vocês querem justificar pela lei, vocês estão perdidos. Porque as obras da carne, aí ele começa a dizer, são manifestas quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais os declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Simplesmente não herdarão. Por quê? A carne dominou. Não tem nenhuma mulher que anda na moda que não está sendo guiada pela carne. Ela não vai herdar o reino de Deus. Essa moda do mundo. Agora, você pode balizar a sua vida pelo fruto do Espírito, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. A pessoa do coração bom, do espírito bom, ela erra. Ela erra. Ela erra contra alguém. Mas uma coisa é certa, o seu coração derrete. O seu coração é mole. E por isso ele diz aqui, contra estas coisas não há lei. Não havendo lei, não há morte. Não há condenação. Agora, vamos pegar no verso 3 em diante. Porquanto o que era impossível, capítulo 8,
aos Romanos. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você, às vezes até entre casais, a esposa devia ter hora, ela devia temer, pensar assim, Deus, orar pelo marido, dizer, Senhor, eu quero que o Senhor faça a vontade do Senhor com o meu marido. Eu quero que o Senhor faça a vontade do Senhor com a minha esposa. Eu quero que o Senhor faça a vontade do Senhor com o meu pai, com a minha mãe, com o meu filho, com a minha filha. Mas você já notou, você vai notar isso com bastante realidade, que às vezes o pai, a mãe, o marido ou a mulher, as pessoas que mais se amam, são os que mais impedem Deus fazer o que Ele quer através daquele homem, cumprir a vontade dEle. Deixa pelo menos ver o que Deus quer fazer com aquele homem, meu Deus. Deixa pelo menos dar liberdade para Deus, não é para ele não. Por isso que Jesus disse que os maiores inimigos do homem seriam seus próprios familiares. Do homem no sentido generalizado, do homem e da mulher. Pessoa, por quê? Tudo são sentimentos carnais, filhos, razões. Não deixa Deus trabalhar com aquele filho. Uma mãe sentimental, agarrada demais, aquela coisa pegajosa, impede Deus trabalhar com aquela filha, com aquele filho. É um tropeço na frente, é um empecilho. Deus não pode fazer. Você tem um exemplo aí na família do irmão Branham, o porquê dele ter perdido a esposa e a filha? Por causa da sogra, por causa da mãe, a mãe de sua esposa. Minha filha vai se misturar com aquelas porcas, com aqueles porcas, com aquele lixo. Agora, se você se assentasse com ela lá naquela época, a menos que tivesse a revelação, você diria, irmã Teresa, não deixa não. E se fosse a minha também, eu não deixava. Mas tudo é carne, montões de carne, tudo junto. Carne, 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 carne. Por isso que gostam de tanta carne. O homem come carne. O homem tem que viver de carne sem presas caninas. Nada de adventista aqui. Mas a verdade é que é carne sobre carne sobre carne, carne. Não deixa. Deixa Deus operar, sai da frente. Ou então, a pessoa tem que levantar o pulso e fazer igual o irmão Branham fez com a irmã Meda. Sai do meu caminho. Sai da minha frente. Você disse que não? Quando Pedro tentou persuadir a Jesus para não morrer, querendo morrer no lugar dele, ele disse, para trás de mim, Satanás. Sai do meu caminho. Você é um tropeço para mim.
Então é que quando a pessoa escorrega, vai embora, magoado, escandalizado, me chamou de Satanás quando eu estava querendo até morrer no lugar dele. Nós estamos, às vezes, com a pulsão de pessoas sentimentais, feridas, se ferem, vão embora, se machucam porque não faz isso, porque não fez aquilo, porque não fez aquilo. Ora, gente, antes da pessoa cantar, tocar, trabalhar na igreja, ela deve vencer em primeiro lugar a sua carne. Ela deve ser, no mínimo, dizimista. Ninguém que é dizimista pode sequer tocar aqui. Cantar, pregar, trabalhar, aceitar cargos. Nós, quando eu me entrego assim na plataforma, eu me assento lá. Talvez eu estou batendo mais em mim do que em vocês. Batendo em força de expressão, né? O profeta disse: não importa o quanto isso me ofenda, mas eu tenho que falar isso. Mas são sentimentais. Essa carne pegajosa, nojenta, podre, cheia de pus, de vermes. Agora, por outro lado, quando isso é dominado pelo Espírito, se torna um templo, não deixa de ser carne, se torna um templo do Espírito Santo, casa de Deus. Porque os que são segundo a carne, versículo 5, inclinam-se para as coisas da carne. A televisão é da carne, o cinema é da carne, o futebol é da carne, o futebol mercenário aí é da carne, o basquete é da carne, o voleibol é da carne, a loteria é da carne, a religião é da carne, tudo é da carne. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte. Quando ele está dizendo que não morre, e quando ele fala que é morte, essa morte aqui significa separação de Deus. Separação de Deus significa inferno. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. É vida e paz. Porquanto a inclinação da carne, veja, escuta, abra os ouvidos. Romanos 8, verso 7. Nós, sentimentalistas, sentimentais, abobrinhas feridas, nós, nervosos, nervosinhas, qualquer coisa, estamos chorando, não de arrependimento, não de quebrantamento. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Definitivamente. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quando entra-se em questões, em demandas, em porfias, precisa lembrar disso aqui, gente. Porque começou tudo bem às vezes, mas quando lembra, meu Deus, espera aí.
Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que é dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que é dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Quer dizer, sereis separados de Deus. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Sereis salvos, não estareis com Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, até mesmo com medo da morte, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Esse termo Abba, Pai é para exprimir invocação filial a Deus. Nós já estudamos isso. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Nós falamos que não vamos, mas depois nos arrependemos e vamos. Aquele filho disse, eu não vou trabalhar. Depois ele foi trabalhar. O outro disse, eu vou, e não foi. Tem gente que está sempre pronto, mas nunca faz. Nunca obedece. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que co-herdeiros de Cristo. Bem entendido? Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Não vai dar tempo. Eu tenho que obedecer o relógio. Mas vamos então passar aqui para essa mensagem, Hebreus capítulos 5 e 6. A partir do verso 146. Então, depois que veio o pecado, Deus não será... Ele pôs reticência, né? Veio o pecado, deixou alguma coisa no ar. Deus não será derrotado. Não importa o que aconteça. Ele nunca será derrotado. Se você tem Ele, você tem que saber disso. Deus nunca será derrotado. Então a única pessoa que não será derrotada é aquela que tem o Espírito de Cristo. Está concluído. Então as mulheres começaram a trazer homens na terra. E Deus, através da graça eterna, viu quem seria salvo, e Ele te chamou para receber do seu Espírito. A pessoa que recebe do Espírito de Cristo é chamada. Ela é chamada desde antes da fundação do mundo para receber o Espírito de Cristo. Quando eles estavam lá no cenáculo, lá em Jerusalém, aquilo era a fase presente, era o cumprimento da sua eleição. Aqueles irmãos que estavam lá, os apóstolos, os discípulos, todos que estavam lá. Mas aquilo, eles haviam sido predestinados desde antes da fundação do mundo, elegidos desde antes da fundação do mundo de São Paulo. E você também foi. Porque senão você não teria crido no profeta. Você foi predestinado, predestinada para crer no profeta de Deus nesta era. Antes do mundo ser fundado, Deus sabia que você viria nesta era, nesta hora, e você creria no seu profeta. Agora, Jesus disse, ninguém pode vir a mim,
a não ser que meu Pai o chame primeiro. E ninguém pode receber do meu Espírito, a menos que tenha essa chamada. Não é para quem quer, ou para quem corre, mas para quem Deus mostra misericórdia. Se Ele te mostrou misericórdia, seja grato por isto. Você diz, bem, eu busco a Deus. Não. Você nunca buscou. Deus quem te procurou. Foi Deus quem te buscou. Você não era boazinha, tanto assim, para você sair caçando Deus. Não é assim. Foi Deus quem te procurou. Esta é a maneira que isto foi no princípio, lá no princípio. Não foi Adão quem disse, ó Pai, eu pequei, onde tu estás? Pai, o Senhor fugiu de mim. Foi o Pai dizendo, ó Adão, eu estou te procurando, onde tu estás? Esta é a natureza do homem, esta é a força do homem, isto é de que ele é feito. É porque a carne tenta fugir de Deus. Ninguém pode vir a mim a não ser que o Pai o aproxime. E todo que o Pai me dá, aleluia, todo que vem, eu lhes darei vida eterna, lhes darei do meu Espírito e o levantarei no último dia. Que bendita promessa de Deus do céu, onde chegamos nesta noite, onde Ele mesmo jurou, não há nenhum maior. Você faz um juramento através de alguém maior que você. Não havendo ninguém maior, então Deus fez um juramento consigo mesmo. Se fosse 3 pessoas, então, um ia jurar pelo maior, né? Estamos entrando nisto. Como Ele fez isto, e quando Ele fez isto, e fez um juramento consigo mesmo, que Ele nos ressuscitaria e que faria de nós seu próprio herdeiro. Isto porque Paulo já disse, e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Oh, quão perfeitos e sólidos estamos nesta manhã, como você pode olhar com a morte te encarando, rondando. Você poderia dizer como Paulo, morte, onde está teu aguilhão? O que testifica desta vitória, é o Espírito de Cristo. Sepultura, onde está a tua vitória? Mas graças a Deus que nos dá a vitória através de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí está você. Por quê? Você fez isto e aquilo. Eu sei disso, estou coberto com seu sangue. Eu estou coberto com seu sangue. Através de um Espírito, fomos todos batizados num só corpo. Vocês metodistas, batistas, presbiterianos, pentecostais, seja o que for que você seja, fomos batizados num só corpo. É preciso pensar nisso. E temos companheirismo e somos cidadãos do reino de Deus, professando que não somos deste mundo. Não temos o espírito do mundo. Minha garotinha veio outro dia e disse, papai, esta menininha fez isto e aquilo, e nós fomos para casa e fizemos isto e aquilo. Disse, por que não fazemos aquilo? Eu disse, querida, nós não somos daquele mundo. Aquelas menininhas lá podem fazer aquilo, porque elas são de outro mundo. Eles vivem um mundo de si mesmos, no mundo da carne.
Disse: nós não andamos no mesmo chão deles. Eu disse: do mundo, querida. Nós não pertencemos a este povo. A Bíblia diz: saiam dela, estejam separados, disse Deus. Você não é disto. E quando aquela nova natureza entra em você, o Espírito de Cristo, trazendo a natureza de Cristo a você, você não tem que ser tirado para fora. Você não deseja voltar como a mulher de Ló olhou para trás. Você não tem desejo daquilo mais, porque o Espírito de Cristo mudou sua natureza, mudou seus desejos, e você está em outra dimensão, e aquilo parece ser lixo para você. Aquelas coisas que são tão importantes para essas mulheres do mundo, é lixo para você, é nojento para você. Elas acham nojento ser cristãos, eles acham pálidas, eles acham feias as cristãs, porém as cristãs acham que aquilo é um lixo. Porque o Espírito de Cristo te dá essa natureza de não comungar com esse lixo. Você não tem natureza para comer esse lixo do mundo. E isto, a grande e fabulosa América na qual vivemos, tem se tornado num grande caos. Tudo é cobiça em mulheres. Em cada detalhe de uma roupa há uma cobiça, há um detalhe para a cobiça. E a maneira pela qual as mulheres estão se vestindo é uma maneira para que os homens as cobicem, e assim eles e elas cometam adultério. Os homens, da maneira que eles agem e as coisas que estão fazendo, e então chamam a si mesmos de cristãos. Mas se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Vamos ficar de pé. Tua misericórdia incompreensível é, Senhor, grande o teu amor por mim, não consigo compreender. Tua misericórdia incompreensível é, Senhor, grande o teu amor por mim, não consigo compreender, Senhor. Quando eu não te obedeço, quando eu não te ouço, teu amor me faz saber quando estou em erro, e tua graça me levanta uma vez mais. Não consigo compreender, tua misericórdia incompreensível é, Senhor, grande o teu amor por mim, não consigo compreender, Senhor. Quando estou a vagar, Senhor, e escuro
dando-me palavras de amor, palavras que levantam e consolam. Te dou graças por tão grande amor, assim vou retribuir um pouco desse teu amor por mim. Venho me render, Senhor, que meu amor por ti, meu Deus, seja puro e santo. Tudo que está em mim, quero te entregar. Tua misericórdia incompreensível é, Senhor, grande o teu amor por mim. Não consigo compreender tua misericórdia incompreensível é, Senhor, grande o teu amor por mim. Não consigo compreender, Senhor.